o que lhe levou um tempo embaraçoso para descobrir. Quando eu estava crescendo, a família frequentemente fazia viagens de carro para Vancouver, pelo menos uma vez por ano. Nos arredores de Williams Lake, eu sempre observava um canteiro de obras onde algum tipo de casa de madeira estava sendo construída. Estava sempre meio acabado. Depois de uma década eu tinha talvez 18 anos e finalmente fiz o comentário sobre eles ainda construindo aquele lugar. Aparentemente, eles constroem casas de madeira personalizadas no local e as desmontam e enviam para fora. Que aqueles vestidos ridículos exibidos nos desfiles de moda não se destinam a ser usados na vida real, eles são como carros conceito do mundo da moda, destinados a mostrar a criatividade e a visão do estilista. Percebi há alguns anos que as vacas não produzem apenas leite naturalmente, elas têm que estar grávidas / ter um bezerro para produzi-lo, o que é embaraçosamente tarde para descobrir que eu não era, na verdade, o membro da família que melhor lavava os pratos. Sim, eu sou o mais jovem. Quando eu tinha uns 5 anos, meu pai fazia constantemente a seguinte piada. Ele punha a mão na minha cabeça e apertava levemente algumas vezes enquanto dizia: "Sou um sugador de cérebros." O que eu estou fazendo? Depois de uma pausa rápida, ele seguia com frases esfomeado, mas ele sempre esticava a pronúncia da palavra de modo que me soava como estrela.ving. Durante anos eu pensei que era uma piada de mau gosto em que a piada se referia de alguma forma ao fato de que os trapaceiros eram alienígenas e vinham das estrelas ou algo parecido. Eu estava sentado na aula um dia e eu devia ter 10 a 12 anos de idade antes de perceber ele está me chamando de idiota. A piada que eu não tenho um cérebro. Então o sugador de cérebros está morrendo de fome. Eu era pelo menos esperto o suficiente para nunca lhe contar isto, porque eu nunca viveria se ele soubesse que levei 5 anos para descobrir a piada. Quando eu era mais jovem, eu não tinha ideia de que Nova York e Newark eram 2 lugares diferentes. Eu continuava pensando que as pessoas que diziam que Newark estava tentando dizer Nova York, mas tinham impedimento de fala ou sotaque, ou simplesmente não sabia como pronunciá-lo. Particularmente confuso quando você está em um trem que para tanto em Newark quanto em Nova York e o funcionário que você pede tem um sotaque estrangeiro pesado. Espere, você está dizendo que a próxima parada é Newark ou Nova York? Como usar um removedor de agrafos? Até os meus 40 anos, eu só usava o removedor de agrafos para morder o lado longo de um grampo e tipo de rasgá-lo de volta através do papel. Então alguém me mostrou como usar corretamente um removedor de grampos mordendo o lado frisado do grampo para dobrar o grampo e como que endireitar o grampo novamente. Uma vez endireitado, morder o lado longo do grampo e o grampo voltará a sair pelos mesmos furos em que entrou sem rasgar mais o papel. Quando você faz algo errado, mas com entusiasmo, e alguém diz, "A de esforço", eu não entendi que significava um A. Como nas notas do boletim escolar. Nunca fez sentido porque na minha cabeça. E para esforço, como C para coquei. Finalmente alguém me explicou isso algum tempo depois que fiz 30 anos. A tampa do vaso sanitário deve estar embaixo para tornar o coco mais confortável. Minha vida inteira, eu só pensava que era para pessoas que eram muito pequenas para sentar na borda completa do vaso sanitário. Por isso nunca usei. Mas, ei, pelo menos agora eu faço coco mais confortavelmente. Quando eu era criança, meus pais me mostraram como fazer um dokie, terminologia infantil clássica. Mas eu não me lembro de nunca ter tido um treinador de penico. Mas meu rabo pateta achava que eles estavam me mostrando como fazer isso quando eu era criança. Então meu cérebro na época só dizia: melhor você manter esse assento abaixado ou então você vai cair dentro. Então, quando fiquei velho o suficiente, simplesmente parei de usá-lo porque pensava que não precisava dele. Eu podia apenas distribuir meu equilíbrio através da manspreading e eu não cairia mais porque eu realmente não consigo ver como você poderia. A menos que sua moldura seja tão pequena assim. Nunca me matou realmente as pernas e sim, houve alguma tensão. Mas eu apenas pensei que tinha uma dieta ruim ou algo assim. É, claro, quando você é adulto, não realmente uma coisa comum ter pessoas observando você fazer seus negócios e vice-versa. No que diz respeito aos banheiros públicos, eu apenas os limpei antes do uso porque não eram de casa. Rápido para 2 meses atrás, 25 agora. Eu vou visitar meus pais e minha mãe me disse que conseguiu um novo banheiro que estava me mostrando. Parecia confortável. Então levantei tanto a tampa quanto a tampa do vaso sanitário para sentar e ver como era se eu estivesse fazendo meu negócio, com minhas calças vestidas. Claro, quando eu fazia isso,
Minha mãe ficava completamente confusa e perguntava se eu sempre fazia isso. Eu disse a ela meu raciocínio no parágrafo anterior. Depois que ela me explicou, ela me mostrou tudo. O resto foi história. Não tenho vergonha disso porque a ideia me faz rir. Há um gibi Garfield de 1983 onde Garfield diz que odeia camisetas de grife. Depois ele levanta um braço e diz: o lagarto mastigou um buraco na axila. Levei até cerca de 2017 para perceber que ela está se referindo ao crocodilo Lacoste. Passei basicamente toda a minha vida me referindo a cada buraco que se forma em uma peça de roupa como sendo causado pelo lagarto, mas sem realmente perceber a piada. Eu pensei que era apenas humor surrealista e absurdo pelo qual Garfield conhecido. Só nos últimos 20 anos percebi que castraço-química significa tomar pílulas que deixam você infértil. Não necessariamente mergulhando os tomates de alguém em uma cuba de ácido. Sim, esta bastante embaraçosa. Então, quando eu era criança, vi esta repetição de uma partida que a BBC pregou no final dos anos 50. Foi basicamente uma transmissão de embuste que eles fizeram para o Dia dos Tolos de Abril, na qual mostrava imagens antigas de pessoas colhendo esparguete das árvores. Sério, por alguma razão, ela simplesmente nunca clicou. Eu passei a maior parte da minha infância e da minha adolescência acreditando nisso, e eu simplesmente nunca havia acontecido sobre o assunto. Eu tinha 19 anos quando descobri que o esparguete não cresce nas árvores. Eu estava me divertindo muito em um parque aquático, piscina ao ar livre, quando uma mulher se aproximou de mim tarde e sussurrou ao meu ouvido que eu tinha um problema com meus calças de banho. Quando cheguei atrás de mim, encontrei um grande abismo. Meu rabo branco e não bronzeado era visível através do tecido, que havia sido rasgado diretamente no meio. Ninguém me disse nada enquanto eu andava correndo assim o dia todo. Demorei 23 anos nesta terra para descobrir que vários não era de fato uma maneira de descrever sete de alguma coisa. Toda vez que eu ouvia, leia, eu pensava que as pessoas estavam sempre sendo estranhamente específicas sobre o número de alguma coisa. Entrei em uma discussão com meu avô sobre isso e não acreditei que significasse mais do que alguns. Até que procurei como funcionam os anéis de amarraço. Pensei que era preciso tirar todas as páginas para acrescentar uma nova página na parte de trás do fichário. O que me incomodava na escola porque podia demorar um pouco para realinhar todas as páginas para caber nos furos do fichário. Eu tinha cerca de 22 anos quando trabalhei em uma livraria e minha colega de trabalho me viu tirar todas as páginas. Após o que ela me mostrou como funciona de fato, nunca vou esquecer o olhar de descrença em seu rosto. Levou tempo para descobrir como reacender as luzes piloto do fogão a gás da minha avó. Depois que o avô morreu, tive que reacender as luzes piloto a gás para elas sempre que elas se apagavam. Ninguém me mostrou como eu tinha que descobrir sozinho. Enquanto isso, tivemos que abrir as janelas porque o cheiro do gás natural era difuso. Eu tenho um incrível para isto. Eu tinha 26 anos quando percebi que o nome de minha mãe Betty e sua irmã, que uma gêmea fraternal dela, também algo que eu não conhecia, se chama Wilma e Betty, dos Flintstones. Também tenho duas irmãs, Serena e Samantha, de Bill e Jade. Que o ícone de combustível em seu painel tem uma seta que indica de que lado do seu carro você deve abastecer, útil para carros que você normalmente não dirige. Eu tinha uns 17 anos antes de perceber que não precisava entrar no chuveiro em seguida, ligar a água e ser jateado com água fria. Posso ligá-la antes de entrar e esperar um segundo underline. Foi um tempo embaraçosamente longo até eu parar de destrancar as portas da frente depois que minha mãe trancou quando ia para a cama. Pensei que ela estava tentando trancar meu pai fora de casa. Que a maioria dos carros pode realmente durar muito tempo, desde que você faça sua manutenção regular na hora certa e não o trate como um carro de corrida. Eles podem durar algum tempo, a menos que seja um cruzador PT. Essa caixa de merda é uma merda. Que o primeiro episódio de cada programa chamado de episódio piloto, e não apenas uma coincidência louca para cada programa que eu assisti. Literalmente há um mês, estou na casa dos 30 anos. Quando se chora lágrimas de crocodilo, significa que estão fingindo estar tristes. Os crocodilos fazem chorar, mas o objetivo é lubrificar os olhos. Eu pensei que isso significava que alguém estava realmente triste e chorando muito grandes muitas lágrimas. Minha lógica era que se um crocodilo chorasse, essas seriam algumas grandes lágrimas. Chorar lágrimas de crocodilo deve significar que alguém está muito triste. Eu tinha provavelmente uns 20 anos quando percebi que a água fria em uma casa não grátis. Cresci pensando,
de alguma forma, que só se tinha que pagar por água quente. Que eu tinha 2 buracos lá embaixo. Pensei que você mijou e deu luz do mesmo buraco. Fiquei muito confuso até que uma namorada me explicou isso. Eu tinha 17 anos. Que vergonha. Não tenho que continuar concordando com meus amigos só para mantê-los felizes.